toxicologia de alimentos, e dentro dela, né, a avaliação de risco, é uma área que é muito desafiadora e ela tem espaço para todos. Sou Flávia Beatriz Custódio, sou coordenadora do subprojeto 26, de análise de metais metalóides em peixes, e sou farmacêutica, professora da Faculdade de Farmácia aqui da UFMG. Eu trabalho com alimentos, especificamente com análise de risco de contaminantes em alimentos, né? E nesse projeto, pensando nos metais como contaminantes de alimentos, e por isso esse foco da análise de metais em peixes. Essa área, ela visa identificar a presença desses contaminantes nos alimentos e avaliar o impacto dessa presença na saúde da população. Então, quanto que realmente a população está ingerindo desses metais, ou quanto desses metais presentes naquele alimento, naquele peixe daquela região, vão impactar num possível efeito tóxico dessas substâncias no organismo humano, né? Então, é uma área que vai além do projeto Brumadinho, né? Importante no contexto de saúde pública de uma forma geral. A área de avaliação de risco de contaminantes em alimentos, ela envolve dois pontos críticos no trabalho. Um é a nossa capacidade de analisar, identificar, quantificar essas substâncias nos alimentos, porque os alimentos elas são matriz complexa, né? Então a gente tem que separar esses contaminantes desse alimento e conseguir identificar adequadamente essas substâncias. E nesse ponto a gente tem uma estrutura aqui na UFMG que nos leva, né, nos faz ser capaz de suprir essa necessidade de análise de metais. E um segundo ponto que é crítico nessa avaliação de risco é como que a população se expõe a esses contaminantes. Então, como a gente está falando de alimentos, o quanto que a população consome desse alimento. Então, para eu saber se pode ocorrer, se há algum risco, ou o tamanho, na verdade, desse risco de consumir determinado produto, não basta eu saber que a substância está ali naquele alimento. Eu tenho que saber quanto que a população, qual frequência, qual quantidade, as porções que a população consome. E esses dois fatores que vão conseguir fazer com que eu chegue nessa conclusão, que eu avalie a possibilidade desses riscos. Então, esses dois pontos, eles são críticos, né, para a gente conseguir identificar. E, além disso, nós precisamos ter todo o conhecimento, todos os conhecimentos básicos anteriores aí dessas substâncias, de toxicologia, de análise química, né, para a gente conseguir chegar e discutir todos esses pontos que são importantes. Dentro do projeto Brumadinho, a avaliação de risco, né, da presença de metais metalóides em peixes vai ser fundamental para identificar, para relacionar com os possíveis riscos da população envolvida, né, da região aí afetada pelo acidente da barragem do Córrego de Feijão. Então, existem várias formas da população entrar em contato com essas substâncias que são tóxicas, né? E algumas que são essenciais, mas em doses elevadas elas são tóxicas, e tem alguns desses metais que são naturalmente tóxicos. Então, existem várias formas, pode ser pelo ar, pela água, pelo contato com o solo, e uma forma importante é o alimento, né? E como a gente teve um contato grande desses rejeitos com a água, a presença desses metais no pescado, nos peixes, é uma fonte muito importante de ser avaliada para a gente mensurar o risco da população e orientar a população de formas para minimizar esse risco, né? Orientar a população aí se existe algum tipo de peixe que pode ser consumido um pouco mais ou deve ser consumido um pouco menos,
além de depois relacionar isso diretamente com a saúde desses indivíduos, dessas pessoas. A toxicologia de alimentos, e dentro dela, né, a avaliação de risco, é uma área que é muito desafiadora e ela tem espaço para todos, né? Então, quem tem uma maior afinidade com análise química, existe um espaço para essa área e é fundamental para isso, então invista. Se você tem afinidade com testes toxicológicos, existe essa área e há uma demanda por profissionais nessa área. A parte de avaliação de risco, onde eu já junto essas informações geradas, ela é fundamental e muito interessante, com uma aplicação direta com a população, que nos faz ter um retorno, além de profissional, também pessoal, pensando que a gente pode favorecer e orientar e ajudar a população em termos dos possíveis riscos e como minimizá-los. Então, eu recomendo conhecer um pouco mais a parte de toxicologia de alimentos e a avaliação de risco, o que é e como trabalhar.